Olá, amigos. Terça-feira, dia 24 de setembro. Chegamos aí na leitura 1093, leitura essa do Guia do Estudo da Palavra de Deus, com o único intuito que é levar você para mais perto de Cristo. O título que nós estamos estudando nesse terceiro trimestre do ano é sobre o Evangelho de Marcos, segundo escreveu Marcos. E o título de hoje, Mulheres junto ao túmulo. As mulheres que estiveram ao pé da cruz de Cristo esperaram atentas que passasse as horas do sábado. Não pensavam em sua ressurreição. O sol de suas esperanças havia desaparecido e tornara-se noite em seu coração. Relembravam entre si as obras de misericórdia realizadas por Cristo, bem como suas palavras de conforto. Certamente, Possivelmente. Entretanto, não se lembraram dessas outras palavras. Eu os verei outra vez. João capítulo 16, verso 22. O que aconteceu e como as mulheres reagiram inicialmente? Bom, na manhã de domingo, as mulheres conjecturavam entre si, a respeito de quem poderia remover a pedra, do sepulcro. No entanto, chegando ao túmulo, a pedra já havia sido removida e Jesus já não estava lá. E elas ficaram assustadas. Desde o início, o Evangelho de Marcos declara que Jesus é o Messias, mas a primeira pessoa não endemoniada que proclamou que ele era o Messias foi Pedro, em Marcos capítulo 8, verso 29. E essa profissão de fé só acontece na metade do livro. Em Marcos, Jesus dizia às pessoas que ficassem em silêncio sobre quem ele era ou sobre as curas que ele tinha feito, como ocorreu no caso da cura do leproso e da ressurreição da filha de Jairo, Marcos capítulo 1, verso 44 e capítulo 5, verso 43. Ele disse a um grupo que não dissesse a ninguém sobre a cura de um homem surdo e mudo, Marcos capítulo 7, verso 36. E ordenou aos seus discípulos que não contassem às pessoas que ele era o Messias, Marcos capítulo 8, verso 30 e capítulo 9, verso 9. Sem dúvida, a principal razão pela qual Jesus fazia esse pedido era ter o tempo necessário para concluir seu ministério de acordo com a profecia de Daniel capítulo 9, verso 24 ao verso 27. Agora, nesta cena, mesmo depois de terem sido informadas da ressurreição de Jesus, as mulheres, com medo e maravilhadas, fugiram do túmulo e, pelo menos no início, também não falaram sobre o que tinha acontecido. Elas estavam perplexas, amados? O silêncio, porém, não durou muito. Quando chegamos ao fim do livro de Marcos, o que nós lemos? E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Marcos capítulo 16, verso 20. Assim é quebrando o silêncio sobre Jesus e sobre o que ele era e o que ele fazia. O livro termina com seus seguidores pregando por toda a parte. Por que não devemos ficar calados sobre Jesus e sobre o que ele fez, amados? A quem você pode contar hoje sobre o plano da salvação? Bom, vamos usar aqui o próprio livro, o próprio Evangelho de Marcos, capítulo 16, seu último capítulo, verso 15, que diz, Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, porque é uma ordem, está no imperativo, ide. Jesus nos ordenou que falássemos, que fôssemos, nós fomos enviados, eu e você fomos enviados por Cristo para proclamar o Evangelho da paz, o Evangelho da salvação, o Evangelho do reino eterno. Então, saia da inércia, faça alguma coisa. Deus não nos chamou para ficarmos parados, Jesus, você pode ler as Sagradas Letras, sempre estava em movimento. O reino sempre estava em movimento, sempre esteve em movimento com Jesus. Jesus sempre estava indo de um lugar para o outro, sempre de um lugar para o outro. Pouquíssimo tempo ele ficava em uma região, sempre indo. Então ele deixou o exemplo para nós. E eu e você também não podemos ficar na inércia, Não podemos ser cristãos crentes, ou melhor dizendo, discípulos de Cristo 007,
Não podemos ser espião, andar somente às escondidas para que não sejamos vistos. Nós precisamos declarar que somos filhos de Deus, que somos seus discípulos. Precisamos ter orgulho disso, né? E Deus tem uma promessa que estaria conosco. Então, precisamos crer. Amém, amados. Louvado seja Deus. Vamos orar? Pai amado que estás nos céus, obrigado pela tua palavra que nos encoraja. Que nós possamos cumprir, Senhor, todos os teus propósitos que tens escrito no teu livro para esse dia, te honrando, e pedimos a tua capacitação a cada instante. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.